Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas. Mais um treinamento aqui da Universidade Carbon. Que alegria estar aqui e poder compartilhar conhecimento com vocês. Confesso que eu já estava com saudade. Já faz mais de 30 dias que a gente não se vê e eu estava ansioso para, de fato, encontrá-las e trazer para vocês um conteúdo marcante, trazer para vocês um conteúdo que pode ainda mudar o seu ano de 2025. Vocês perceberam que a gente já está na metade do ano de 2025? Mas calma, ainda existe tempo para você fazer desse ano o melhor ano da sua história. O que depender de mim, eu estarei aqui para poder entregar ferramentas para que de fato você cresça, evolua e entenda o poder das vendas na sua vida. Obrigado por vocês que estão aqui, Amanda Reis, Danitielen Souza, Isabel, Iana, Cíntia da Silva, Maria José, seja bem-vinda, Maria José, que alegria estar aqui com vocês. A Gi Gonzaga está falando de Taubaté, Renata Sara, Gleiciane, Joyce Rodrigues. Vamos entrando, gente, vamos entrando, que daqui a pouco a gente vai começar um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser transformador. Eu me preparei muito e eu já quero fazer um combinado com você que está aqui. Eu vou respeitar o seu tempo e vou entregar o meu melhor, para que daqui 50 minutos você saia desse nosso bate-papo muito melhor do que você entrou. Esse é o meu compromisso com você. O compromisso que eu quero que você assuma comigo é estar em um lugar tranquilo, estar com papel e caneta na mão para poder anotar tudo e, de fato, começar a colocar em prática. Porque a melhor escola que existe no mundo das vendas é a escola da prática, tá? Não existe nada melhor do que você ouvir, anotar e aplicar no dia seguinte. Então, esse é o meu compromisso com você e esse é o compromisso que você precisa assumir comigo. A Rose está por aí, seja bem-vinda, Rose. Bruna Ziane, Renata, seja bem-vinda, Renata. Carla está por aí também, Karine Simão, Rejane. É isso daí, gente. Vamos entrando, em poucos minutos a gente vai estar começando o nosso bate-papo. Luana está por aí, Gislene Santos, seja bem-vinda, Gislene. Ó, tem gente de Pouso Alegre aí, minha terra natal, hein? Daniele Lopes, tudo bem, Daniele? Seja bem-vinda. A Grata por aí também, Meire, Rita Ruas, Rosângela Machado. É isso aí, gente. Vamos entrando aí. Eu tô tomando aqui o meu cafezinho, tá? Quem aí consegue tomar café à noite e dormir tranquilamente? Eu durmo igual um anjo, durmo igual um bebê. A Iana tá por aí também. Gislene de Quaraguatatuba, Lili. Boa noite, Lili. Seja bem-vinda. Elza tá por aí também. Rayane de Jesus. Daniela, eu tô bem. Logo, logo eu vou para Pouso Alegre, hein? Quer um cafezinho, Gislene? A Joyce está falando de Santo Antônio do Aparo. Maria Bonita, Beatriz, eu tomo café para dormir. É isso daí. Boa noite, Tamires Melo, Mona Lisa. Pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre 7 motivos do porquê vender é a melhor profissão do mundo. Vocês acreditam que eu cheguei a essa conclusão? Que a venda, ela é a melhor profissão do mundo? Se você não acredita, você precisa ficar comigo até o final dessa aula. E se você já acredita nessa filosofia, eu vou reforçar ainda mais. Você vai sair dessa aula, né, com essa convicção de que vender é a melhor profissão do mundo. Simone Patrícia está falando de Patrocínio de Minas. Lívia Rodrigues está falando de Niterói. Rosiane, boa noite, Rosiane. Que legal, né? A internet, ela nos dá essa possibilidade de estarmos conectados mesmo tendo distâncias de quilômetros, de milhares de quilômetros. Isso é muito gratificante. Priscila, boa noite, Priscila. Fabi Santana, Ciliane, de Tijuca, Santa Catarina. Marisa Debona, tudo bem, Marisa? Seja bem-vinda. Luana, Larissa Gabriele. É isso daí, gente. Já estão todas prontas aí? Posso começar o nosso bate-papo? Eu fiz um combinado com vocês. O meu combinado com cada uma de vocês é entregar o meu melhor. Eu tenho certeza que se você ficar nessa aula comigo até o final, tenho plenas convicções que você vai sair dela muito melhor do que você entrou. Eu vou entregar o meu melhor e vou respeitar o seu tempo. Mas eu preciso que você assuma agora um compromisso comigo.
estar num lugar tranquilo, pegar papel e caneta para você poder anotar tudo que nós diremos nessa aula e já sair colocando em prática. Porque, como eu disse e repito, não existe escola melhor do que a escola da prática, né? Você precisa, de fato, aplicar o conhecimento que você vai aprender com a gente aqui hoje, tá bom? Matheus está por aí também, seja bem-vindo, Matheus, alegria ter você aqui. Kelly Félix está falando de Rondônia, tá longe demais, hein? Ana Cecília tá falando de Fortaleza, a Ana já tá preparada, é isso daí. Elinésia Cristina, Pato de Minas, tudo bem, Fabrícia? Seja bem-vinda. Então é isso daí, gente, vamos começar o nosso bate-papo, tá? Como eu disse e repito, no nosso bate-papo de hoje, eu vou provar para vocês que a venda é a melhor profissão do mundo, tá? São 7 motivos que eu vou trazer e eu quero que você aplique e entenda o que eu quero dizer para você dentro desse nosso bate-papo. Primeiro motivo do porquê a venda, né, é a melhor profissão do mundo. A venda, ela te ensina a controlar as suas emoções. Olha a frase que eu coloquei aqui, ó. Quem não domina suas emoções será dominado pelas circunstâncias. Bruno, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que vendas é uma montanha-russa emocional. Você concorda comigo? Hoje, né, você teve um resultado incrível e amanhã você começa do zero. E para isso você precisa o quê? Ter controle emocional. Porque se você não desenvolver o controle emocional, o dia de amanhã vai ser um dia muito difícil para você. E o contrário também é válido. Às vezes você teve um dia muito difícil, né, nas vendas. Você só ouviu não. Se você não conseguir, né, desenvolver o seu controle emocional, sabe o que vai acontecer? Você vai levar aquilo para o seu coração e a tendência é que o seu dia de amanhã seja um dia muito difícil. Quando você persiste, quando você realmente entende como que funciona o processo de vendas, a venda vai te ensinar a controlar as suas emoções. Eu coloquei aqui, ó, num dia você ouve amei e logo em seguida você ouve não tenho dinheiro. Então aprender a lidar com isso fortalece a sua inteligência emocional. Você para de se abalar por qualquer coisa. Aprende a ter postura mesmo quando a vida não colabora. E Bruno, onde que isso vai impactar na minha vida lá fora? A gente está falando aqui sobre vendas, mas as habilidades que você desenvolve dentro dessa profissão, ela vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Eu coloquei aqui, ó, nos conflitos familiares. Ou tem alguém aqui nessa nossa live de hoje que não tem problema, né, dentro de casa, não tem problema às vezes com a família, com os amigos. Quando você consegue desenvolver o controle emocional, que a venda te traz esse poder, você consegue lidar com esses conflitos de uma maneira mais leve. Quando você recebe uma crítica, se você tiver controle emocional, o que você faz? Você absorve aquela crítica, pensa e para antes de responder, antes de fato entrar, né, por um conflito, antes de você dar uma resposta que vai fazer com que aquela crítica se transforme em algo muito maior. Então, quando você desenvolve o controle emocional, você consegue lidar melhor com as críticas, na criação dos filhos. Eu tenho uma filha, né, ela se chama Maria, não sei quantos de vocês me acompanham aí no Instagram, mas eu sempre tenho postado ali as artes que ela comete. E de verdade, o fato de eu ter aprendido a vender me ajuda até na criação da minha filha, porque eu desenvolvi o controle emocional e eu não posso deixar que a minha filha, ao realizar uma arte, ao, né, fazer algo ali que eu não gostei, que eu perca o controle emocional diante daquilo, né, e dê uma bronca que possa, às vezes, até gerar bloqueios na minha filha. Vocês estão conseguindo entender, gente, o poder que a venda ela traz para a sua vida? Esse é o primeiro ponto, te ajuda a desenvolver o controle emocional, a controlar as emoções. No relacionamento amoroso, todas aqui eu tenho certeza, né, os homens que estão aqui também, você não precisa ter controle emocional dentro de um relacionamento amoroso? Ou a sua esposa é perfeita, o seu marido é perfeito e você não precisa de controle emocional. Quando você desenvolve essa habilidade, isso vai te ajudar até no seu relacionamento amoroso. Gente, isso é incrível. Exemplo prático, eu vou trazer aqui, ó. Você mostra a maleta, né, para sua cliente com carinho, a cliente não compra. Antes você se frustrava. Hoje você entende que é só um não por enquanto e segue com leveza. O que eu quero dizer com isso na prática, tá? Eu sempre cito isso para vocês e vou repetir.
vendedor sentimental não prospera. Vendedor que leva um não para o coração, ele nunca vai ter resultados acima da média. Agora eu te faço essa pergunta. Quando você ouve um não da sua melhor amiga, quando você ouve um não daquela sua tia, que você tinha certeza que ia comprar a sua semijoia, você leva isso para o coração ou você entende que aquele não é passageiro? Você segue com leveza, continua mantendo o controle emocional? Como que você recebe um não? Como que você recebe uma crítica quando uma cliente faz de algum acessório que você vendeu para ela e deu algum problema? Não se esqueça, vendedor sentimental não prospera. Vendedor bonzinho não tem resultados acima da média. Olha essa estatística que eu estou trazendo para vocês. Segundo a Harvard Business, 90% dos profissionais de alta performance tem alta inteligência emocional. E isso começa com autocontrole. A venda, ela te ajuda a ter autocontrole, tá? Alguns exercícios que eu quero que vocês apliquem para, de fato, vocês começarem a desenvolver o controle emocional. Gente, leve algo para sua vida. Isso é treino, tá? Isso é algo intencional. Você precisa, de fato, entender o que acontece dentro de um processo de vendas para você aprender a lidar, com as objeções, aprender a lidar com o não e desenvolver a habilidade do controle emocional. Na próxima vez que você ouvir um não, então esse é o exercício que eu quero que você coloque em prática, tá? Lembra que eu comentei com vocês que eu quero que você anote tudo. Esse é o nosso combinado, você precisa anotar e precisa aplicar. Então, qual que é o exercício, que você vai aplicar? Sabe quando você ouve aquele não doído? Vai acontecer de novo, tá? Não tem como o vendedor não ouvir não. Ele sempre vai ouvir nãos que vão doer muito. Mas quando você ouvir um próximo não, você vai respirar fundo, vai sorrir e vai dizer mentalmente: isso não diz apenas sobre o momento, não diz sobre mim, diz apenas sempre o momento da minha cliente. Anote depois como você se sentiu ao fazer isso. Então, qual que é o exercício? Quando você ouvir um não dolorido, o que você vai dizer mentalmente? Isso não diz sobre mim, diz apenas sobre o momento da minha cliente. Gente, de verdade, isso faz o processo ficar leve. Quando você olha dessa maneira, agora você tem um outro caminho para você poder olhar. Quando uma cliente diz não, você falar assim: nossa, o mercado está ruim, nossa, a minha semijoia realmente é cara. Isso mostra que você não está com o seu controle emocional desenvolvido. Mas a partir de hoje, a partir dessa aula, você entendeu que a venda, ela vai te dar esse poder de desenvolver o seu controle emocional, não só num processo de vendas, mas na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida familiar. A venda te dá esse poder, tá? Então, esse é o primeiro motivo para poder te provar que vender, é a melhor profissão do mundo. Vamos lá, qual que é o segundo? Vender desenvolve a sua persistência. Persistência é continuar mesmo depois que a empolgação foi embora. Gente, Deus tem me dado o privilégio de conectar com grandes empresários, com pessoas que eu olho e digo: um dia eu quero viver essa vida. Eu digo isso com a maior humildade do mundo, tá? E sem nenhum tipo de soberba, mas eu digo com o coração aberto. Lógico que existem pessoas que trazem muitas coisas positivas e muitas coisas negativas. Então eu sempre gosto de olhar para essa pessoa, ver o que ela faz de bom e automaticamente trazer para a minha vida. E sabe o que eu tenho percebido? Que os grandes empresários que eu conheço, os grandes vendedores que eu conheço, são persistentes. Não tem como você vencer na vida se você não desenvolver a persistência. Não tem como, não existe vida fácil. Não existe uma vida que a gente só sobe. A vida é uma montanha-russa, a todo momento a gente está subindo, está descendo. Qual que é o diferencial das pessoas que têm muito resultado? É que elas persistem. A persistência é continuar mesmo depois que a empolgação foi embora. Então tem dias que eu sei que você vai acordar e você não vai estar disposta. Tem dias que você vai acordar e você não vai estar disposto para poder abordar uma cliente nova. Mas o que é a persistência? É você continuar mesmo depois que a empolgação foi embora. Você não desenvolve a sua persistência quando as coisas estão acontecendo muito bem. Você desenvolve a sua persistência nos momentos difíceis. Você desenvolve essa habilidade nos momentos que você ouve não.
A vendedora que cresce, eu tenho percebido isso, não é a mais talentosa, é a mais persistente. É aquela que aprende a insistir com elegância, sem se abalar com os nãos. Ela desenvolve uma força mental que serve para a vida. Bruno, onde que eu vou usar a persistência lá fora? Na sua saúde. Olha isso que eu vou falar para você. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que viraram o ano, né, com uma meta. Esse ano vai ser um ano diferente na minha vida. Eu preciso me cuidar, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer exercícios físicos. Mas se você não desenvolver a persistência, sabe o que vai acontecer? Você vai na academia no primeiro dia, você não vai ver resultado, você só vai sentir dor. No segundo dia não é diferente, no terceiro dia não é diferente. O que é a persistência? É continuar mesmo depois que a empolgação foi embora. Você está conseguindo entender o poder dessa habilidade na sua vida? E a venda, ela vai te trazer isso. Desde que você seja intencional, e você comece a olhar para todas as situações com um olhar de aprendizado, tá? Então a persistência, ela vai te ajudar na sua saúde, porque você não vai mais começar as coisas e desistir. Quando você desenvolver essa habilidade, tudo que você começa, você vai até o fim. Não tem como, gente, você vencer na vida se você não desenvolver a persistência. Não tem como. Para pensar nos grandes empresários que você conhece. Para pensar nas pessoas que são bem-sucedidas aí na sua cidade. Eu duvido que uma pessoa que começou do zero e hoje é muito grande no setor que ela atua, é uma pessoa bem-sucedida, se essa pessoa não desenvolveu essa habilidade da persistência. Eu duvido. Então você precisa entender que a venda, ela vai te trazer essa, né, habilidade, desde que você tenha intencionalidade e de fato observe o processo de vendas com um olhar onde você vai conseguir desenvolver essa habilidade. Outro ponto importante, você concorda comigo que quando você desenvolve a persistência, até no relacionamento, você vai ter mais sucesso? Porque, gente, um relacionamento, seja num relacionamento entre amigos, num relacionamento entre casal, você precisa ter persistência. Porque vai ter momentos que o seu cônjuge, ele não vai estar bem. Vai ter momentos que você vai estar passando por situações extremamente complicadas e se você não tiver persistência, você vai desistir. Afinal, persistência é continuar mesmo depois que a empolgação foi embora. Em projetos pessoais, vai te ajudar a persistência nos momentos difíceis da sua vida. Todos nós passamos por momentos difíceis. Gente, vou abrir o meu coração aqui para vocês. No ano passado, eu passei por um momento extremamente desafiador na minha vida. Eu passei por um momento onde, se eu não tivesse desenvolvido de fato a persistência, eu teria desistido de mim. Eu teria desistido da minha carreira como empreendedor. Mas o fato de eu ter vendido por muitos anos e ter desenvolvido a persistência e ter desenvolvido o controle emocional me fez passar por esse momento de uma maneira leve. Eu comecei a olhar para aquele momento com um olhar de aprendizado. O que eu vou aprender com isso que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Onde eu preciso melhorar? É fácil fazer esse exercício? Não é. É natural você se entregar. É natural você se tornar uma pessoa vitimista, porque é mais confortável. É mais confortável dizer o seguinte, fulano errou comigo, isso aconteceu porque o governo, ele me atrapalhou, isso aconteceu porque o momento financeiro do país não é bom. Eu tinha muitos motivos para eu poder me tornar um vitimista, mas pelo fato de eu ter desenvolvido a persistência e ter conhecido a história de grandes empresários que erraram, que caíram, que levantaram, eu disse, eu tenho que sacudir a poeira, tenho que levantar e entender que isso faz parte da minha vida. Então, talvez eu estou falando com alguém aqui que está passando por um momento difícil, está passando por um momento onde você olha, né, e não consegue enxergar uma luz no final do túnel. Meu querido e minha querida, leve algo para a sua vida. A persistência, ela tem o poder de fazer com que você saia desse momento difícil e se torne uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais resiliente, tá? Eu vou trazer alguns exercícios aqui para você, na verdade um exemplo prático, né, da persistência. Quantas vezes você já pensou em desistir da revenda e por persistir você fez vendas inesperadas? Persistência não é gritar, é continuar caminhando em silêncio. Olha que frase poderosa. Persistência não é gritar, é continuar caminhando em silêncio. Eu me lembro que quando eu vendia livros de porta em porta, eu já contei isso para vocês, né, algumas vezes, e foi ali que eu desenvolvi a persistência.
Eu me lembro que às vezes eu ouvia nãos o dia todo, mas eu tinha uma meta muito clara. Eu tinha horas que eu tinha colocado como objetivo. Eu tenho que trabalhar hoje 10 horas. Eu tenho que fazer 10 visitas. E eu só parava quando de fato eu cumprisse o que eu havia proposto. Eu só parava quando de fato eu alcançava os meus objetivos. E sabe o que acontecia? Os maiores milagres que eu vivi no mundo das vendas, coisas sobrenaturais, eu vivi pelo fato de eu ter persistido. Eu vivi coisas que eu nunca imaginei pelo fato de eu não ter desistido no meio do caminho. Então, de verdade, não desista no meio do caminho. Você já veio até aqui, por que você vai desistir? Talvez eu estou falando com uma mulher aqui que olha, né, para a revenda de semijoias e quando ela entrou, ela tinha uma perspectiva, ela criou ali uma empolgação, ela estava super animada e quando ela saiu para o campo de trabalho, ela percebeu que não era como ela imaginava, que o mundo real era um pouco diferente. Calma, é normal. Isso acontece com você, acontece comigo, acontece com grandes vendedores. A diferença é não desistir. A Karine disse ali, ó, desistir não é uma opção, é real, não desista. Olha que estatística legal. Segundo a Universidade de Stanford, a persistência é um dos 3 principais fatores para o sucesso a longo prazo. Mais importante do que QI ou talento. Nada nessa vida supera a persistência. Talvez eu estou falando aqui como uma improvável. Assim como eu sempre fui tido como um improvável. QI baixo, pouco talento, mas persistente. As pessoas podem ser mais inteligentes do que você. As pessoas elas podem ter mais experiência de vida do que você, mas elas não podem ser mais persistentes do que você. Quando você estiver numa roda, a pessoa mais persistente tem que ser você. Eu sempre carreguei isso no meu coração. Eu não sou o mais competente, eu não sou o mais qualificado, mas eu serei o mais persistente dessa roda. E a persistência me fez estar aqui hoje falando com vocês. Leva esse recado para o seu coração. Talvez eu estou falando aqui com alguém, né, que não tem um QI elevado, alguém que não é talentoso, mas isso, né, você pode controlar, a sua persistência. Conhecimento, talento, isso talvez fuja do seu controle, mas o fato de você persistir, isso depende só de você. Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática, né? Faça a seguinte reflexão: qual área da minha vida está precisando da mesma persistência que eu uso na venda? Escolha uma pequena ação persistente que você vai repetir essa semana nessa área. Talvez seja exercício físico, tá? Talvez seja uma área da sua vida que você precisa desenvolver a persistência. Então, coloque como um exercício. Faça, né, esse combinado com você mesma e coloque em prática por 7 dias seguidos, por 14 dias seguidos, até isso se transformar em um hábito na sua vida. Vá desenvolvendo a persistência aos poucos. Tá? Mas seja intencional. Eu bato muito forte nisso com vocês. A intencionalidade. Você precisa ser intencional. O que é ser intencional? É você agora colocar no papel, que nós combinamos no início da nossa reunião, colocar ali no papel. Escreve ali. Qual que é a área da sua vida que está precisando de persistência? É a sua vida espiritual? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que foram criadas num lar cristão, pessoas que conhecem a palavra de Deus, e pessoas que hoje estão desviadas, que não estão mais buscando um caminho que sabe que é um caminho verdadeiro e é um caminho que precisa ser seguido. Talvez você precisa começar a colocar intencionalidade nisso. Você precisa começar a persistir mais nesse aspecto. Então, coloque como um hábito. Todos os dias eu vou ler uma passagem da Bíblia, todos os dias eu vou ouvir um louvor. Não sei, independente da sua religião, a sua parte espiritual, ela também precisa ser desenvolvida. Essa é uma área que eu busco. Tá? É uma área que eu tenho muita dificuldade e tenho tentado todos os dias persistir para que de fato, né, eu viva esse propósito, que de fato eu coloque isso como um hábito na minha vida, porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Então fez sentido para vocês a persistência? Esse é o segundo passo, tá? Terceiro, qual que é o terceiro motivo que eu vou provar para você até o 7º, tá? Que a venda é a melhor profissão do mundo. Vender desenvolve a resiliência. A vida, ela bate forte. A venda, ela te ensina a levantar mais forte ainda. Vender exige aprender com os tombos. Você apresenta para 10,
vende para 2, no outro dia faz tudo de novo. Isso te ensina a apanhar sem parar e mesmo assim seguir sorrindo. Isso é resiliência. Resiliência é você também se adaptar a diversas realidades. A venda, ela te dá esse poder. Às vezes você vai abordar uma pessoa que é mais séria, você precisa ter resiliência para se adaptar àquela realidade. Às vezes você vai abordar uma pessoa que ela é mais espontânea, você vai ter que ter resiliência para poder se adaptar àquela realidade. E onde isso vai impactar na sua vida lá fora? Em separações, perdas, dificuldades financeiras, problemas de saúde. A revenda, ela vira, sabe o quê? A sua academia emocional. Olha que forte isso. A revenda, ela vai se tornar a sua academia emocional. Porque como a academia física, que você precisa estar treinando a todo tempo para você poder desenvolver a musculatura, a saúde emocional não é diferente. É um músculo que você precisa, né, de fato exercitar. Você precisa ter, né, essa resiliência para poder de fato desenvolver essa habilidade que ela vai te ajudar em muitas áreas da sua vida. Eu trouxe aqui um exemplo prático para você poder, né, entender um pouco mais. Tem revendedora que passou por luto e mesmo assim manteve a rotina de vendas. Não porque não dói, mas porque ela aprendeu a se reconstruir. Na nossa vida não é diferente. Se você não aprender a se reconstruir, você fica só olhando para o passado. Você tem uma vida difícil, eu tenho. Todos que estão aqui passam por momentos difíceis. A própria Bíblia diz que nesse mundo nós passaremos por aflições. Já é certeza, não tem como você fugir disso. Mas se você desenvolver a resiliência, que é algo que a venda te traz, você vai passar por todos os momentos da sua vida, se adaptando àquela realidade e entendendo que aquilo faz parte do processo. Olha essa estatística que eu vou trazer para você. Um estudo da American Psicologia mostra que pessoas resilientes têm 60% mais chances de manter a estabilidade emocional em crises. E vendas é uma das formas de desenvolver essa habilidade. Gente, vocês estão conseguindo entender o poder que a venda tem na sua vida? Talvez você ouviu durante muito tempo, né, que a venda é para aquela pessoa que não deu certo em nada. Eu já ouvi mães, né, que já me abordaram nas minhas empresas dizendo: ô Bruno, o meu filho está desempregado, ele pode trabalhar em qualquer área, até como vendedor. Gente, nós crescemos ouvindo que vendedor é chato, que vendedor é inconveniente, que a profissão de vendas é uma profissão, né, que não é uma profissão valorizada. E hoje eu estou aqui para provar para vocês que a venda é a melhor profissão do mundo. Ela pode fazer com que você viva todos os seus sonhos, independente do que você almeja para o seu futuro. Bruno, eu quero ser uma empreendedora, a venda vai me ajudar? Vai. Bruno, eu quero ser uma advogada, a venda vai me ajudar? Vai. Bruno, eu quero ser uma professora, a venda vai me ajudar? Vai. Os melhores profissionais que eu conheci, sejam médicos, psicólogos, advogados, mecânicos, independente da profissão, aqueles que aprenderam a vender, eles se destacam. Então, a venda, sim, é a melhor profissão do mundo. Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática? Responda mentalmente: qual desafio eu venci nos últimos meses que me tornou mais forte? Depois escreva uma frase no papel: eu sou mais forte do que eu imagino. Tenho certeza que tem muita gente que está participando desse nosso bate-papo que passou por momentos difíceis nos últimos meses, nos últimos anos, e isso fez com que você se tornasse uma pessoa mais forte. Mas você precisa ter intencionalidade. Você precisa aprender a fazer a leitura dessas situações para que você se desenvolva, tá? Então não se esqueça da intencionalidade. Qual que é o quarto motivo do porquê a venda é a melhor profissão do mundo? Vender desenvolve habilidades de empreendedora e de empreendedor. Quem aprende a vender, aprende a pensar como dono, como dona, não como funcionário da vida. Bruno, aprofunda um pouco mais, que agora eu fiquei, né, curioso e curiosa para entender o que você quer dizer. Gente, eu durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei apenas como vendedor, tá? Eu sempre trabalhei como vendedor, vendendo livros, vendendo imóveis. Quando eu decidi, de fato, empreender, abrir o meu próprio negócio, eu estava pronto.
Eu estava pronto. Por quê? Porque eu desenvolvi habilidades na venda que são extremamente importantes no mundo do empreendedorismo. Como, por exemplo, quando você trabalha com vendas, você começa a planejar metas, você começa a entender de lucro, você começa a investir em você, investir em conhecimento, pensar em como apresentar melhor o seu produto, como se conectar com a sua cliente. Você se torna uma pessoa mais estratégica, mais organizada, mais visionária. São atributos que todo empreendedor precisa desenvolver. Se você parar para pensar mais uma vez, aí na sua cidade, os grandes empreendedores, você vai perceber que todos eles são grandes vendedores. Tenho certeza e plenas convicções disso. Os grandes empreendedores da sua cidade, que começaram do zero e têm muito resultado hoje, são grandes vendedores. Eles desenvolveram habilidades que os gabaritaram para ser grandes empreendedores. Ou seja, quando você empreende, você tem que vender a sua ideia para a sua família, porque se a sua família não comprar essa ideia, você não vai ter esse apoio. Então, você precisa vender para eles. Você precisa vender para os seus colaboradores. Você precisa vender o sonho da sua empresa para os seus colaboradores. Porque senão você não vai conseguir engajar. Você não vai conseguir trazer eles para viverem o sonho que você tem. É venda. Você precisa vender para os seus fornecedores. Talvez você abriu um CNPJ recentemente e você ainda não tem um histórico. Você precisa vender credibilidade para o seu fornecedor para que ele consiga liberar mercadorias para você poder trabalhar. Olha como a venda é importante. Outra coisa que você precisa fazer quando você se torna um empreendedor, você precisa vender o seu produto para o seu cliente, você precisa vender o seu serviço para o seu cliente. A venda, ela cura todas as dores de uma empresa. Talvez eu não sou bom no financeiro, que é o meu caso, tá, gente? Não sou muito bom com planilha. Geralmente quem é muito comercial não se dá muito bem com números, com planilha. Mas quando você sabe vender, você tem caixa. Você tem recurso financeiro e você pode contratar a pessoa mais qualificada para cuidar da sua vida financeira, das planilhas que você não tem habilidade. A venda, ela cura tudo dentro de uma empresa. Então, quando você desenvolve essa habilidade de vender, você automaticamente se torna uma empreendedora. Mas só que você precisa ser intencional. Bruno, você está falando da intencionalidade de novo? Sim, estou falando da intencionalidade porque anteriormente a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre a persistência. Então, eu vou persistir com vocês e falar mais uma vez sobre a intencionalidade. Seja intencional. Atue como uma revendedora de semijoias, pensando como uma empreendedora, pensando como um empreendedor, desenvolvendo todas essas habilidades que eu disse. Eu estou falando aqui com mulheres e com homens que receberam uma oportunidade de uma empresa que acreditou em vocês. E eu tenho certeza que a grande maioria dos empreendedores que estão hoje nessa live, que geraram oportunidades para que você estivesse aqui, começaram vendendo. Tenho certeza que a grande maioria deles começaram vendendo. De verdade, mais uma vez, seja grato a essas pessoas que te geraram a oportunidade. Eu gosto sempre de reforçar nos nossos bate-papos. Para eu estar aqui, tá? Não é barato. Eles investiram, porque eu sei vender, eu vendi o meu peixe e eles pagaram para que eu estivesse aqui e investiram um valor alto. Eu aprendi a vender, eu tenho que colocar em prática. Então, se eu estou aqui, é porque investiram em você. Agradeça a esses empreendedores que te deram uma oportunidade. E eu quero trazer aqui algo aqui para vocês. Eu estou falando com algumas pessoas aqui que hoje são revendedores e que estão desenvolvendo uma mentalidade de empreendedor. E eu tenho certeza que tem muita gente que está nesse nosso bate-papo que vai mudar de nível logo, logo, que vai viver o empreendedorismo e vai gerar oportunidades para muitas mulheres e para muitos homens, assim como você recebeu a sua oportunidade. Você recebe isso? Você tem certeza que você vai viver um próximo nível? Se você tem essa certeza, comenta aqui. Se você acredita que você vai viver o próximo nível e através da sua vida, outras vidas serão transformadas porque você aprendeu a vender, porque você está desenvolvendo habilidades que vão te gabaritar para que você se torne uma pessoa acima da média e através da sua vida, outras vidas sejam impactadas. Seja grato a quem te dá a oportunidade, mas logo, logo você vai ser um canal de oportunidade na vida de outras pessoas, tá bom? Você vai viver um novo nível. Um exemplo prático, tá? Você começa... A gente está falando aqui sobre o quê? A gente está falando sobre a habilidade de empreendedora que a venda ela vai te dar.
Então, vamos trazer um exemplo aqui para você poder entender. Você começa a fazer post no Instagram, agenda horário, atende com excelência, está montando o seu próprio negócio sem saber. Você já é um microempresário, você já é um microempreendedor, mesmo sem você saber. Mas só que a partir de hoje você vai ter intencionalidade. Então, você vai cuidar desse mostruário de semijoias que você recebeu, dessa maleta, desse pano, como você preferir falar, e vai olhar como um empreendedor. Se eu fosse dono dessa empresa, o que eu faria? Vá fazendo estágio de empreendedor. Você tem esse privilégio. Se você receber esse mostruário, você não precisou investir, você não está correndo nenhum tipo de risco, tá? Então comece a atuar de fato como um empreendedor e como uma empreendedora no CNPJ do outro. É um estágio que você pode estar fazendo, um estágio que você não corre nenhum tipo de risco. Zera esse jogo. Tá? Se torne a melhor vendedora dessa empresa que você representa. Se torne o melhor vendedor. Isso vai te gabaritar para você poder viver um próximo nível. Mas se você não entregar o seu melhor, se você fizer meia boca, se você não se entregar e não olhar para essa oportunidade com um olhar de empreendedor, você não vai viver o próximo nível. Deus, ele te dá oportunidades e essas oportunidades que ele te dá, ele quer que você entregue o seu melhor. Se você der o seu melhor, se você fizer a sua parte, você vai ser honrada, tá? Então, a partir de hoje, você vai precisar levar isso para o seu coração. Olha que estatística legal. Segundo o Sebrae, 62% dos empreendedores no Brasil começaram com vendas diretas antes de estruturarem os seus próprios negócios. Eu faço parte dessa estatística. Eu comecei revendendo para depois eu me tornar um empreendedor. Então, você que está revendendo, você está no caminho certo, tá? Você está no caminho certo e logo, logo você vai fazer parte dessa estatística dos 62% dos empreendedores no Brasil que começaram vendas diretas antes de estruturarem os seus próprios negócios. Você está dentro da estatística, você está seguindo o caminho certo. Só entregue o seu máximo, tá? Qual que é o exercício que eu quero que você faça? Anote, né, hoje os seus lucros do mês passado, depois responda. Como uma dona, o que eu posso melhorar neste mês? Coloque uma meta escrita na geladeira. Eu gosto muito disso, tá? É você se desafiar. Quanto que você ganhou de lucro no seu último ciclo de vendas? Você sabe? Você tem que saber. Você tem que anotar. Porque se você não sabe quanto você ganhou, você não consegue colocar uma nova meta para que você evolua no próximo mês. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar qual foi o lucro que você teve, né, no mês anterior e vai traçar uma meta, pensando como dono e como dona. O que eu preciso fazer para que esse mês seja o melhor mês da minha história, tá? Desenvolva essa habilidade. Lembra que eu disse para vocês? O que você está fazendo é um estágio de empreendedor e um estágio de empreendedora. Você está tendo essa oportunidade agora. Dê o seu melhor, dê o seu máximo, tá? Vamos lá. Qual que é o próximo, né, caminho para eu te provar que a venda é a melhor profissão do mundo? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Quem entrou aqui desacreditado que a venda não era a melhor profissão do mundo, você já está conseguindo, né, captar essa informação? Você já está conseguindo, né, de fato entender que a venda tem um poder muito grande sobre a sua vida? Me conta aqui nos comentários enquanto eu vou estar bebendo aqui uma água, tá? Ó, Gabriela Rosa, muito. Abreu, comprometimento. Sabrina, vendedora a vida toda. Que legal, Sabrina Mota. Benção demais. Agora você tem que virar essa chavinha aí, tá? De vendedora para empreendedora. Nayara, sim. Maria José, sim. É isso aí, gente. Que bom que tá fazendo sentido. Então vamos lá. Qual que é o quinto, né, motivo do porquê a venda é a melhor profissão do mundo? Vender te ensina a ser agradável sem se anular. Ser agradável não é ser boba e ser bobo, é ser estratégico. Ó, que legal. A vendedora, ela aprende a sorrir, a elogiar com verdade, a escutar mais do que falar. Ela aprende a lidar com gente difícil sem perder a paz. Ela desenvolve carisma e carisma abre portas. Gente, eu tenho vivido tantas coisas legais na minha vida e às vezes não é porque eu sou um cara interessante, não é porque eu tenho o meu próprio negócio, mas porque a venda, ela me ensinou a ser agradável.
Não é gostoso você estar do lado de pessoas que te ouvem, de pessoas que têm uma energia boa, de uma pessoa que tem entusiasmo, que tem paixão, que tem brilho nos olhos? Isso é muito bom. E quando você aprende a ser uma pessoa agradável, isso te abre portas. Quando você se torna uma pessoa onde todos querem estar à sua volta, isso te gera oportunidades. E a venda, ela te traz isso. A venda, ela faz você se tornar uma pessoa mais agradável. Olha isso que eu vou falar para vocês aqui, ó. Onde isso importa na sua vida? Conquista profissionais, negociações. Gente, eu consigo cada negociação que vocês não têm ideia. Cada negociação que vocês, assim, se eu fosse contar, vocês iam ficar de queixo caído. Bruno, mas por que você consegue essa negociação? Porque eu aprendi a ser agradável. Eu aprendi a fazer com que as pessoas gostem de mim. Bruno, como que você fez isso? Sempre com um sorriso no rosto, sempre com brilho nos olhos, sempre com entusiasmo, com aquela paixão de viver, mesmo às vezes passando por momentos difíceis, mas a gente não falou, né, sobre a importância da persistência, que a persistência é você fazer mesmo nos dias difíceis. Eu desenvolvi isso. E hoje isso me ajuda muito nas negociações que eu faço, nos relacionamentos que eu crio, nas amizades que eu faço. Então a venda, ela vai te ajudar nisso. Ela vai te ajudar mais na sua harmonia dentro de casa. Ela influencia sobre os filhos, sobre os seus amigos. Ser agradável é isso. A venda, ela te traz essa habilidade. Então seja intencional. Mais uma vez eu te falo isso. Começa a olhar para as vendas com um olhar totalmente diferente. A venda é uma grande faculdade para fazer com que você viva uma vida próspera e abundante. Desde que você olhe para ela com esse olhar de intencionalidade. Quando você olhe para ela com esse olhar de desenvolvimento, tá? Então seja intencional. Exemplo prático, né? Vamos trazer um exemplo prático aqui do quanto, né, você desenvolver uma personalidade agradável vai te ajudar. Sabe aquela cliente grossa? Sabe? Aquela que não te atende bem. Se você não tiver desenvolvido todas essas habilidades que eu disse anteriormente e não tiver se tornado uma pessoa agradável, essa, né, mulher que não foi legal, não foi gentil com você, que foi grossa, o que vai acontecer? Você vai responder na mesma moeda. Mas se você aprendeu a ser agradável, o que você vai fazer com aquela cliente grossa? Você responde com classe. Você não se altera e ela se desarma. Isso é ser agradável com postura. Olha essa estatística que eu vou trazer para vocês. Estudos da Universidade da Califórnia mostram que pessoas com alta habilidade social e simpatia têm 58% mais chances de serem promovidas ou bem-sucedidas em seus negócios. Existem dois caminhos. Ou você ser fora da curva, eu sou um gênio, eu sou um QI. Mesmo que você não seja uma pessoa agradável, você vai ter muito resultado na sua vida. Mas agora, se você não é um gênio, se você não é uma gênia, se você for agradável, se você for simpática, se você tiver entusiasmo, isso já vai te ajudar a ter sucesso em tudo que você fizer. Gente, a venda é a melhor profissão do mundo. Mas você precisa ser intencional, você precisa olhar para ela com esse olhar que eu estou trazendo para você. Você precisa olhar para ela com esse olhar de aprendizado. Ó, o que eu coloquei aqui? Ó? Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática? Escolha uma pessoa que costuma ser difícil nessas negociações e no próximo contato você vai sorrir, vai ouvir, vai elogiar com sinceridade e preste atenção em como vai ser a reação dessa pessoa. Você vai desarmar ela. Tá? Quando você anda por um caminho contrário, ela está sendo ríspida, está sendo grossa. Se você responder de maneira contrária, você vai desarmar aquela pessoa. Acontece comigo às vezes, tá? Vou contar, né, para vocês aqui. Às vezes no trânsito eu vou e fecho uma pessoa sem querer. Essa pessoa mete a buzina e me xinga. Sabe o que eu faço para ela? Dou um sorriso, falo 1000 desculpas, viu? Perdão, com um sorriso no rosto. Sabe o que acontece? A pessoa ela fica sem graça. Porque às vezes, sabe o que ela está esperando? Eu ir para o confronto, eu brigar com ela. Só que quando eu trago para ela, né, uma postura agradável, um sorriso no rosto e peço desculpas, o que eu faço? Eu desarmo aquela pessoa. E é o que a venda ela traz para você.
ela te traz essa habilidade de ser agradável e de ser um entusiasta e uma entusiasta em tudo o que você fizer, tá bom? Sexto, qual que é o sexto motivo do porquê a venda é a melhor profissão do mundo? Vender desenvolve a habilidade de entrar e sair de qualquer lugar com confiança. Quem aprende a vender, aprende a pertencer em qualquer ambiente. Gente, isso é maravilhoso, isso é incrível. Eu sempre gosto de usar, né, a mim como exemplo, porque eu vivi durante muitos anos o que vocês vivem hoje, que é a venda direta, o fato de eu ter vendido livros de porta em porta. E eu me lembro que quando eu exercia essa função, vendendo livros de porta em porta, eu falava com pessoas de um alto nível intelectual e falava com pessoas que tinham, né, às vezes, nem a primeira série, com analfabetos. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que aprender a entrar e sair de qualquer lugar com confiança. Eu falava com pessoas que estavam desempregadas e falavam com pessoas milionárias. A venda, ela me ajudou a desenvolver essa habilidade. Hoje, se eu chegar para conversar com o Lula, eu vou saber chegar e vou saber sair. Se eu chegar para conversar com o Bolsonaro, eu vou saber chegar e eu vou saber sair. Qualquer lugar que você me colocar, eu vou entrar e sair com confiança. Bruno, então você é o bonzão. Não, nada disso. Eu apenas persisti. Eu apenas fui intencional trabalhando com vendas. Eu comecei a desenvolver essas habilidades e comecei a perceber que elas seriam importantes em qualquer área da minha vida. Então você precisa ser intencional. A partir de hoje você tem que mudar a sua história. Você precisa entender que a venda ela vai transformar a sua história. Eu estou te provando isso. Estou te mostrando, e eu sou a prova viva do improvável, que tinha tudo para poder dar errado. Já contei a minha história para vocês. Mas eu vivi coisas extraordinárias pelo fato de eu ter desenvolvido a habilidade de vender. Vou repetir essa frase. Quem aprende a vender, aprende a pertencer em qualquer ambiente. Você começa tímida, mas aos poucos aprende a se apresentar, a puxar assunto, a fazer amizade, conversar com segurança. Vendas te tira da zona do conforto social. Eu tenho, né, eu sou casada, minha esposa, ela tem ali as amigas dela de faculdade e tem duas amigas dela que são amigas assim muito íntimas. E vez ou outra a gente se reúne para poder fazer um jantar e eu não sou amigo dos maridos dessas amigas. Não porque eu não quero ser amigo, mas porque a gente tem mentalidades completamente diferentes. São pessoas que vivem um mundo diferente do meu, que são viciados em videogame, que gostam de esses jogos de luta, de tiro. Não tenho nada contra isso, mas não é o meu mundo. Eu não tenho papo para poder conversar com eles, porque o mundo que eu vivo é diferente. Se eu for falar para eles de empreendedorismo, for falar de vendas, não é um mundo que pertence a eles. Mas o fato de eu ter desenvolvido a habilidade de entrar e sair de qualquer lugar me faz conectar com eles. Eu faço perguntas estratégicas sobre os jogos, eu faço perguntas estratégicas sobre o mundo deles. E isso me conecta. Isso faz com que, né, eu saia e entre em qualquer lugar com confiança. Gente, vocês estão entendendo o poder da venda na sua vida? Vocês estão conseguindo captar a informação que eu estou trazendo? A venda, ela te dá superpoderes. É isso. A venda te dá superpoderes, desde que você seja intencional. Então, onde isso impacta fora da venda, tá? Você desenvolver essa habilidade de entrar e sair de qualquer lugar. Entrevistas de emprego, apresentações, igreja, reuniões escolares, encontros sociais. Quando você desenvolve essa habilidade, onde você estiver, você vai conseguir se conectar. Onde você estiver, você vai conseguir ser uma pessoa agradável, tá? Exemplo prático aqui, para a gente poder aprofundar um pouco nesse tópico. Tem vendedora que hoje entra em salões, lojas, clínicas e fala com todo mundo com confiança. Algo que antes a paralisava, tá? Então, talvez eu estou falando com mulheres aqui, e se eu estou falando com você, se você era assim, comenta aqui para que outras mulheres percebam. Mulheres que antes de entrar na revenda de semijoias, tinha dificuldade, tá, de conversar, tinha dificuldade de conectar com pessoas, e hoje fala em público, onde vai, se conecta, consegue chegar num salão, se conectar com todas as mulheres. A venda, ela te traz essa habilidade.
Coisas que antes te paralisavam, hoje, né, não são mais para você grandes desafios, porque você ganhou confiança, tá? Olha essa estatística que eu vou trazer para vocês. Segundo Dale Carnegie, que é um dos grandes mestres aí, 75% do sucesso em negócios vem da capacidade de se relacionar com pessoas. Isso começa com sociabilidade. Tem noção disso aqui? 75%, né, do sucesso em qualquer negócio vem da capacidade de relacionamento. Relacionamento com seus clientes, relacionamento com seus colaboradores, relacionamento, né, com as pessoas que estão à sua volta. Então, vender é isso. A Rosane falou ali, ó, vendas é um universo infinito. Concordo, viu? Ó, Ana Paula, eu era assim. Gostei, eu era, não sou mais. Sinal que a venda, né, já está te transformando e vai fazer com que você viva coisas, Ana Paula, que você nunca imaginou viver. Porque a partir de hoje você vai ser intencional em tudo que você fizer, tá bom? Ó, qual que é o exercício que eu quero que vocês coloquem em prática? Escolha um lugar novo para você poder ir essa semana com a sua maleta. Não para vender. Você vai lá só para poder conversar, se apresentar, criar conexão. Então você vai lá com intencionalidade, né? Não com a intencionalidade de vender, mas com a intencionalidade de se conectar, tá? Você vai chegar nesse ambiente, né? Vai se apresentar, vai criar conexão, vai elogiar, vai ouvir, vai perguntar e depois eu quero que você faça o quê? Que você anote como você se sentiu depois de colocar esse exercício em prática. Coloque esse exercício em prática toda semana. Visite um novo lugar, vá se desenvolvendo. Intencionalidade. Você realizar pequenas ações todos os dias com intencionalidade para você poder se desenvolver e se tornar um profissional melhor, né? Se tornar aí uma vendedora e um vendedor acima da média, tá? Gente, nós vamos chegar agora no nosso último tópico. E nesse último tópico, eu preciso da atenção de vocês, tá? Eu senti no coração de colocar esse último tópico e é um tópico muito importante. O que ele fala? Vender te lembra que você merece se cuidar. Eu sei que existem muitas mulheres que estão hoje nesse nosso encontro. Você se tornou tudo para todos e você esqueceu de ser tudo para si mesma. E a venda, sabe o que ela faz? Ela te convida a sair de casa, se arrumar, se olhar no espelho, conversar, sonhar. Vender pode ser o resgate da mulher que você foi um dia e que estava esquecida. Talvez eu esteja, né, falando aqui com mulheres que são ótimas mães, ótimas esposas, ótimas funcionárias, mas às vezes se esqueceram de si próprias. De mulheres que são tudo para todos, mas se esqueceram de si. Você pode se esquecer de tudo que eu falei, tá? De todos esses outros motivos que eu disse. Mas esse último motivo eu não quero que você se esqueça, tá? A partir de hoje, você precisa entender e você precisa lembrar que você merece se cuidar. O seu filho é importante? Muito. Seu marido, importante, muito. Seu pai, muito. Mas você é a pessoa mais importante. Porque a partir do dia que você não estiver bem, todas essas pessoas serão afetadas. Você em primeiro lugar. Eu tenho uma filha, tá? Amo a minha filha. Mas eu em primeiro lugar. Porque a partir do dia que eu não tiver saúde, a partir do dia que eu não estiver cuidando de mim, a minha filha vai sentir. Então eu queria deixar esse recado, né, para vocês que estão aqui. Seja tudo para si mesma. Você merece. Você nasceu para brilhar. Eu vou fazer para você, eu vou trazer agora aqui para você uma dinâmica que eu quero que você leve para o seu coração, tá? Eu gostaria que você fosse para um lugar agora calmo, que você fosse para um lugar onde você se entregasse para esse momento. É algo que eu trouxe exclusivamente para o seu coração. É algo que eu quero que você leve para a sua vida. Foi como eu disse. Você pode se esquecer de tudo que eu falei, mas esse último ponto tocou meu coração para eu poder trazer para cada uma de vocês. Eu ia colocar outro tópico, não seria esse, mas eu senti no meu coração que tinha muitas mulheres nesse nosso bate-papo que precisaria ouvir o que eu tenho para dizer. Olha essa estatística que eu vou trazer, tá? Segundo a ONU,
63% das mulheres brasileiras sente que deixaram de se cuidar após a maternidade ou o casamento. 63% das mulheres sente que deixaram de se cuidar após a maternidade ou o casamento. Vender não é só uma profissão, é um caminho para transformação pessoal. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que você vá, né, para um lugar tranquilo, tá? Eu quero, né, entregar algo muito valioso para vocês agora. Entenda isso como do meu coração para o coração de cada uma de vocês, tá? O que eu preciso que vocês façam? Que vocês estejam agora num lugar tranquilo, num lugar calmo. Eu preciso que você respire fundo. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Esqueça de todas as preocupações. Esqueça de todos os desafios que você tem. Esse momento é seu. Esse momento ele foi preparado para você. Feche os seus olhos, respire fundo mais uma vez. Inspire, segura um pouco o ar e solte devagar. Talvez eu esteja falando com uma mulher que se anulou. Uma mulher que se doa para todos, mas se esqueceu de si mesma. Uma mulher que organiza a casa, prepara o café, resolve tudo no trabalho, leva e busca os filhos, mas já não lembra da última vez que olhou para si mesma com carinho. Talvez faça anos que você não se arrume para você. Anos que não se dá um presente. Que não para 15 minutos para poder cuidar da sua pele, da sua alma, do seu silêncio. Eu sei que você ama a sua família. Você ama os seus filhos, ama o seu marido, mas você também precisa se amar. Sabe o que mais destrói a autoestima de uma mulher? Não é o espelho, não é o tempo, é o esquecimento. É o esquecimento de si mesma. Talvez você esteja ouvindo isso com o cabelo preso, vestindo o que deu, sem se lembrar qual foi o último perfume que você passou. Talvez você já nem se reconheça mais naquelas fotos antigas que você olha. Talvez você tenha se convencido que não tem tempo, que não pode parar, que não pode pensar em si. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você é a sua maior prioridade. Se você não estiver bem, nada à sua volta vai ficar bem por muito tempo. Você é mãe? Ótimo. É esposa? Maravilhoso. É cuidadora, guerreira, batalhadora? Incrível. Mas antes de tudo isso, você é mulher. E essa mulher, ela precisa voltar a viver. Ela precisa voltar a sorrir com vontade, a se arrumar com prazer, a se olhar no espelho e dizer: eu me amo, eu mereço me cuidar. A revenda que você tem nas mãos, essa maleta, essas peças, não são só para poder ganhar dinheiro. Elas são um convite para você lembrar de quem você é. Você não nasceu para viver apagada, você nasceu para brilhar. E às vezes o primeiro passo para você brilhar por fora é reacender algo por dentro. Agora, ainda com os olhos fechados, eu quero que você coloque a mão no seu coração, tá? Eu quero que você sinta o seu coração. Eu sei que ele está batendo mais forte, porque eu falei coisas aqui que foram para você. Coloque a mão no seu coração e repita em pensamento: eu sou prioridade, eu me respeito, eu mereço me cuidar, eu sou valiosa, eu sou linda, eu sou capaz, eu estou viva, eu me escolho. Respire fundo e vá voltando aos poucos, abrindo os olhos devagar e guarde isso com você. Você não precisa de permissão para se cuidar, você só precisa de decisão. Vou repetir, você não precisa de permissão para se cuidar, você só precisa de decisão. E que essa decisão comece hoje, no seu ritmo, no seu tempo, mas que comece.
É isso, gente. Espero que tenha feito sentido. Espero que, de fato, né, você entenda o recado que eu tinha para trazer para você. Você pode se esquecer de tudo que eu falei, mas eu não quero que você se esqueça desse último motivo. Você merece. Você nasceu para brilhar. Essa empresa que investiu em você, essa empresa que te deu essa oportunidade, ela acredita em você. E essa oportunidade foi aquela resposta que você sempre pediu para Deus. A resposta está aí. Agora só depende de você. Entregue o seu melhor. Se cuide. A maior prioridade é você. Afinal, se você não cuidar de você, você não vai ter força para poder cuidar das pessoas que você ama. O que você vai fazer agora? Você vai lá no grupo das revendedoras que você pertence, das revendedoras do grupo que você participa, e você vai lá mandar uma mensagem de gratidão para o empreendedor e para a empreendedora que confiaram em você, que investiram em você para que eu estivesse aqui hoje. E você vai lá escrever algo para poder agradecê-los. E você vai dizer qual foi o principal aprendizado que você teve nesse nosso treinamento de hoje. Leve algo para o seu coração. A venda, ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe esse restante de mês e esse restante de ano. Lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso. Se você está aqui, não foi à toa. Deus tem um propósito para a sua vida. Tamo junto, que Deus te abençoe e até a próxima.